Outro dia desse, eu fui à farmácia comprar um trem lá, que se vende em farmácia. Aí quando cheguei lá, querido, resolvi subir num negocinho branco, que tinha um cabo comprido, com um visor digital. Aí eu peguei e subi naquele trem lá e logo me acusou. 102. Misericórdia, né? A gente sofre acusação de tudo quanto é jeito e tipo, né, queridos? Me acusou. É verdade. Reluz aí que eu não estou te aguentando, né? Eu imagino quantos não passam por lá com aquele bichinho gêmeo, né? Igual a mim. Quantos iguais a mim que passam por lá de gêmeo? Aí me acusa mesmo. Vou logo falar. Então a gente passa por alguns tipos de acusações. A acusação, quando a gente fala de acusação, a gente fica imaginando que ela vem tão somente de inimigo, né? E o que a gente vai meditar hoje é a acusação que vem de fato do inimigo. A palavra de Deus diz que nós temos um inimigo e ele nos acusa de dia e de noite. Nos acusa de dia e de noite. A balança só acusa quando a gente vai lá nela. Se a gente não for nela nenhuma vez, ela não vai nos acusar nunca. Então tem algumas acusações que elas ocorrem com mais frequências. Tem a acusação que ela vem e deixa a gente irritado. Outras deixam a gente envergonhado. Outras acusações podem ser que promovam em nós algum outro tipo de reação. Mas existe uma acusação que parte das pessoas, não do diabo. Lá no livro de João, no capítulo 8, vocês conhecem bem a história, disse uma mulher que ela foi pega em flagrante adultério. Aí então ela foi conduzida até Jesus. E eles chegaram até Jesus e disseram: mestre, em outras palavras, tu não é aquele que sabe tudo? Mestre, resolve essa parada agora. Porque foram para envergonhar Jesus. Eu quero ver como é que tu vai sair dessa. Tu não é mestre? Mestre, já foi logo colocando ele pensando, vou colocar na dificuldade, já vou deixar chamado de mestre. Vamos chegar lá botando ele lá em cima, que é o tom ser maior. Mestre, a lei diz que quando alguém é pego em adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. E tu o que dizes? Jesus estava escrevendo na areia, os dedos escrevendo na areia. Aí ele pegou e virou para essas pessoas e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles simplesmente vazaram. E por que eles vazaram? E não apenas porque eram pecadores que tinham cometido algum tipo de gafe anterior, assim, longe, que estava lá impregnado na mente deles, mas naquele exato momento eles estavam falhando. A lei diz que é para levar o homem e a mulher, ambos, e atirar a pedra até que eles morram. Mas eles levaram só quem? Mulher, só quem interessava a eles naquele momento. Talvez tivesse sido um flagrante armado, um adultério armado, e a outra parte tinha certeza que com ela não ia acontecer nada. Então ela topou. Isso aí sou eu que estou conjecturando. Aí então leva essa mulher para lá, mas a lei diz para levar os dois. Se leva só um, já estão errados. Aquele que não tiver, já estão pecando. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E eles sabiam que eles estavam errados. Mas olha só, nesse trecho da palavra de Deus, Jesus então falou algo que é extremamente importante. Logo após, ele falou lá: onde estão os teus acusadores?
esse versículo mesmo, desculpa, esse versículo 9 mesmo. O versículo 9 mesmo, é esse mesmo. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, com culpa na consciência. Culpa na consciência. É um tipo de acusação na consciência. Então havia uma acusação na consciência deles. A consciência deles acusou que eles estavam faltosos, que eles eram faltosos, eram pecadores, e eles não tiveram coragem de atirar a pedra. Então existe um tipo de acusação, que é a nossa consciência. É uma ferramenta de Deus para que a gente saiba que nós cometemos erros, que nós falhamos e que nós acertamos, que nós mandamos bem. Então existe uma consciência. Todos nós temos consciência, e às vezes ela pesa. Puxa vida, pisei mesmo na bola, eu piso mesmo na bola. Redarguidos da consciência, peso na consciência, acusação da consciência, fez com que eles mudassem de postura, não atiravam a pedra. Amados, isso aqui é fantástico, foi um milagre que aconteceu. Eles estavam dispostos a atirar a pedra e até matar. Viu, querido? E no nosso meio é muito importante que a gente também experimente esse tipo de milagre, porque muito comumente no meio da igreja, infelizmente, não era para ver, mas existe alguém que está querendo acusar, e quer acusar para que a pessoa seja morta. Tem muita gente torcendo para que o outro morra, e isso nós estamos falando dentro da igreja, isso está errado. Nós temos sempre que estar objetivando e desejando que as pessoas vivam, que estejamos todos nós bem. E aqui nós vemos a igreja reunida porque queria matar. Ainda não era igreja, mas o povo de Deus. Mestre, a lei diz, existe uma regra que diz, graças a Deus, queridos, Jesus, Ele é a própria encarnação da lei. Jesus é a confirmação da lei. Jesus falou: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Cumprir a lei. Eles ainda não estavam entendendo, e talvez a gente também não entenda muito bem sobre isso, mas Jesus iria cumprir essa lei na cruz. Toda e qualquer lei de Deus se cumpre em Jesus. Amém, queridos? Amém. Mas existe a consciência. Esse tipo de consciência levou as pessoas a não fazer o mal contra a próxima, quanto ao próximo. Existe uma consciência na gente, amados, que graças a Deus faz com que a gente reflita um pouquinho, esfrie um pouquinho a cabeça e pare de ficar acusando o nosso irmão, pare de querer desejar, faça com que a gente pare de desejar o mal e até mesmo de querer ver o nosso irmão morto. E eles experimentaram isso, uma acusação. Nós não somos também tão bons assim. Foi a acusação, a consciência deles os acusou. Está registrado, queridos, em nossa mente. E ela é excelente, porque ela é onipresente. Ela é divina, ela vem de Deus. Você sabia disso, queridos? A consciência de uma pessoa, ela é onipresente. Aonde você for, a consciência vai contigo. Não tem um momento, um segundo, um décimo segundo, um tempo sequer que a consciência deixe de te acompanhar. Você quer ir para onde? Vai viajar, vou viajar de férias, vou deixar minha consciência. Não adianta, ela vai contigo. A consciência vai continuar contigo. Na tua vida, a tua consciência ela é onipresente. Mas só Deus é onipresente, né? Porque ela é de Deus. Amém, queridos? É a parte de Deus que comunica ao homem, nosso espírito, consciência. Aleluia? Mas existe, de fato, julgamentos, né? Bons julgamentos que a gente passa. Nós já vimos que existe a balança e existe outros julgamentos. Julgamentos não, né? Acusações. Acusações que são feitas a nós no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. E a gente
Tem as pessoas que nos julgam e nós temos nós mesmos que nos julgamos. Às vezes nos condenamos. E por mais que a palavra de Deus venha para nos abençoar, para nos trazer o perdão, para nos livrar dessa condenação, ainda assim a gente fica carregando desnecessariamente uma culpa, porque a gente reconhece que a gente falhou, que a gente faltou, que a gente deixou a desejar, e a gente não consegue se perdoar. Alguém passa por isso. Puxa vida, eu não consigo me perdoar. Então são acusações que você faz a você mesmo o tempo todo. Você exige de você exageradamente e desnecessária, muitas vezes desnecessária. Você ficar exigindo de você, cobrando de você sobre algo que já está resolvido. No que diz respeito a pecado, a palavra de Deus diz assim: filhinhos, não pequeis, mas tendes um advogado. Amém? Tendes um advogado. A palavra de Deus diz lá em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu continuo carregando o meu pecado, me acusando o tempo inteiro, e me dando soco em mim mesmo, me punindo o tempo inteiro, desnecessariamente. Uma vez que eu já me arrependi e eu já confessei diante do Senhor, eu alcanço misericórdia. Diz a palavra de Deus. E eu sou de graça, porque eu fico me acusando, eu fico apontando os meus próprios erros a mim. Eu faço isso contra mim mesmo, eu me torturo. Tem muita gente que passa por isso. Mas a pior, de fato, talvez seja essa que está escrita em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, está escrito que o diabo, o nosso acusador, o diabo é o que em relação a nós? Acusador. O que o diabo é em relação a ti? Acusador. E ele tem alguma coisa para acusar, e acusa para quem? Para Deus. E a história que mais faz a gente refletir sobre isso é a história de Jó. A Bíblia conta que Jó se apresentou entre os filhos de Deus, entre os anjos. Ele se apresentou diante do Senhor, e então ele questionou Deus, falando que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal, simplesmente porque Deus o protegia de uma maneira escandalosa. Também com as costas quentes, largas, qualquer um fica numa boa. Tu protege ele demais, ninguém toca nele, ninguém faz nada contra ele. Desse jeito, qualquer um. Agora retira dele essa proteção toda para você ver. É um pecador, é um pilantra, como toda a humanidade é. E Deus então falou: toque tudo que ele tem, menos em sua alma. E o diabo assim o fez, porque ele, o acusador, ele está constantemente desacreditando que você e eu e todos nós sejamos capazes de permanecer firmes na presença de Deus, adorando a Ele, engrandecendo a Ele, sem que Deus precise prometer qualquer outra coisa a nós. Ele não acredita em você, queridos. O diabo não acredita que você é capaz de dizer não ao pecado, que você é capaz de obedecer a Deus. O diabo não acredita que você consiga entrar na presença do Senhor. Ele não acredita nisso. E nós estamos aqui pela graça de Deus e para a vergonha do diabo. Aleluia. Deus não precisa nos dar mais nada para que a gente o adore, ainda que a gente seja pidão. Pode continuar pedindo antes. Ele falou que a gente pode pedir ao Pai em meu nome, crendo, vão receber. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, para que a gente então não seja envergonhado pelo inimigo, porque ele quer nos envergonhar.
Ele está buscando uma forma, um meio de nos atingir, de provar que nós não somos verdadeiros em relação a Deus, que é uma farsa a nossa vida cristã. Ele nos acusa constantemente, dizendo sobre determinadas coisas que nós fizemos. Sabe aquele palavrão que o Erlan falou? Ah, tá vendo Deus? O Erlan falou um palavrão. É verdade. E nem sempre ele mente. Mas Jesus pagou o preço. Aleluia! Dos pecados que o Erlan cometeu. E o Erlan aceitou a morte vigária de Jesus por ele. Então não tem nenhum efeito. Desiste, Satanás. Porque contra os eleitos de Deus não existe acusação. Aleluia, queridos. Contra os eleitos de Deus não há acusação. A acusação está escrito isso no livro de Romanos. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí para a nossa meditação de hoje, reflexão de hoje, a palavra de Deus vem então nos falar em João 8, que bom, Vinícius botou aqui: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Mas lá no finalzinho, mais para adiante, esse versículo 20, está falando. Desculpa, queridos. No capítulo 8 de João, quando tem a história da mulher samaritana, aí vem falando da mulher samaritana, não, desculpa, daquela senhora que foi pega pela mídia do adultério. Vem falando para a gente da misericórdia, da graça e do amor de Deus por nós. Que as acusações podem vir de onde vier, até de nós mesmos. Se a gente olhar para Jesus, a gente vai ficar livre de cada uma delas. E mesmo que o inimigo, o nosso adversário, ele insista em ficar nos acusando, nós temos um advogado, nós temos alguém que intercede por nós, alguém que se coloca entre nós e Deus, e que nos une ao nosso Senhor, o nosso Deus e Pai. Amém, amado? Amém. Então fica firme no Senhor, não se desvie jamais daquilo que Deus tem projetado para ti, para a tua vida. Deus, Ele quer que nós então sigamos a nossa trajetória, amando a Ele, confiando nele, e que a proteção do Senhor, tudo aquilo que Ele tem reservado para nós enquanto igreja, possa continuar a ser aplicado nas nossas vidas, de maneira cada vez, inclusive, mais intensa. Existe acusação, e você sabe exatamente, pela sua consciência, você sabe exatamente que aquele ponto não é mentira. Você sabe, queridos. Você sabe aonde é que você tem falhado, você tem pisado na bola. Eu sei onde eu tenho feito isso, onde eu tenho sido assim. Mas o que a gente está falando de 1 João 3 é que ele fala que se o teu coração te condena, se o teu coração te acusa, maior é Deus. Aleluia! Amém? Maior é Deus. Glória a Deus. Então confia no Senhor. Por mais que a circunstância te seja desfavorável, se você confiar em Deus, Deus vai resolver o problema. Na verdade, Jesus já resolveu o problema da cruz. A efetividade da cruz na tua vida depende agora do teu Cristo. Depende de você aceitar todos os benefícios da morte de Jesus na cruz. Tudo que Jesus conquistou, que é direito nosso, é a nossa herança. Aceita a Jesus, deposita em Jesus, lança sobre Jesus, confia nele, irmãos, e pode deixar que ele garante, o mais ele fará. Aleluia? E eu quero cantar uma canção para a gente continuar refletindo. Deixa eu tentar
tocar ela. Sempre. E Ele nos dá a garantia que quer nos acolher.